O batismo do Espírito Santo, ele é diretamente ligado com a santificação. Então nós temos que aprender o que é santificação, como a gente faz para se santificar, para que a gente possa ser batizado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 15, diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que é ser santo na Bíblia? Ser santo é você ser separado. Isso significa o termo santo. Separado para uso de Deus. Mas separado do quê? Separado das coisas do mundo. Quando você é separado das coisas do mundo, na Bíblia você é santo. E Deus, ele pede: tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que santificar a nossa vida, porque Deus é santo. E para que o Espírito Santo possa habitar em nós, e o Espírito Santo é santo, nós temos que nos santificar. E como que a gente faz para se santificar? E por que mais é tão importante a gente se santificar, além do batismo do Espírito Santo? Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, para a gente ser habitado pelo Espírito Santo, nós temos que nos santificar. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, porque Deus, ele quer habitar no nosso corpo. Então nós temos que estar em santificação e honra. Então nós temos que santificar a nossa vida. Olha só como é importante a gente santificar. Vamos ler aqui em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz assim: Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém será habitado pelo Espírito Santo e ninguém verá o Senhor. Então nós temos que nos santificar, nos separar das coisas do mundo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, e ninguém será habitado pelo Espírito Santo. E como que a gente faz para ser habitado pelo Espírito Santo e para santificar a própria vida? João 15, a partir do verso 4. É Jesus que nos ensina a santificação. Olha o que ele diz: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que permanecer em Jesus Cristo, para que ele permaneça em nós. Mas Jesus não vai permanecer num corpo cheio de prostituição, de vícios, um corpo que não se santifica. Então nós temos que permanecer firmes nos caminhos de Jesus Cristo, e ele permanecerá em nós, é uma promessa, porque ele é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então quem permanece ligado, obediente a Jesus, esse dá muito fruto. Ele está falando dos frutos do Espírito Santo. Verso 7. Se permanecerdes em mim, obediente a Jesus Cristo, e as minhas palavras, a Bíblia, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, fruto do Espírito Santo, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, nós temos que permanecer ligados em Cristo e ligados na palavra dele, submissos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, obedecer os seus mandamentos. E aí ele diz que aí nós vamos dar frutos, porque o Espírito Santo vai poder habitar em nós
num corpo santificado é um corpo que obedece à palavra de Deus e fica firme em Jesus Cristo. Vamos entender mais sobre como nós podemos nos santificar. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como nós somos santificados? Na palavra de Deus. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, obedecemos à palavra de Deus, guardamos os mandamentos de Deus, nós somos santificados. Então, quando a gente se santificar, nós vamos poder ser habitados plenamente pelo Espírito Santo. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Submissão e obediência à palavra de Deus é o que vai criar santificação, porque na palavra de Deus nós vamos aprender aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, e a gente vai se separando dessas coisas e a gente vai se santificando. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, quando a gente fica firme em Jesus Cristo e quando a gente obedece a sua palavra, então começa um milagre em nós. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, obedecemos a Bíblia, guardamos seus mandamentos, ficamos firmes nos caminhos de Jesus Cristo, começa um milagre. Deus, ele começa a nos santificar. Ele começa a habitar em nós. Quando nós obedecemos a Bíblia, nós damos o primeiro passo, nós começamos a nos separar das coisas que a Bíblia diz que não agradam a Deus, nós começamos a santificação, aí o Espírito Santo começa a habitar em nós, porque ele não vai habitar num corpo imundo. E à medida que você vai obedecer na Bíblia, se apartando das coisas que desagradam a Deus, que existe no mundo, começa um milagre. O mesmo Deus da paz vos santifique. Deus começa a agir no nosso interior e ele começa a mudar o nosso caráter, o nosso coração. Coisas que antes a gente gostava de fazer, por exemplo, digamos que você gostasse de se prostituir, você gostasse de bebida alcoólica, de fumo ou de mentiras. Quando você começa a estudar a Bíblia, se submeter à Bíblia, Deus começa a fazer um milagre em você. Ele começa a mudar o seu interior e você começa a ser santificado por Deus. Ele começa a mudar o seu gosto pelas coisas e te separar do mundo. É um milagre da santificação. Ele está preparando você para que o Espírito Santo possa habitar em você. Para isso, você tem que dar o primeiro passo, começar a se submeter à Bíblia. E aí Deus, ele vem e ele começa a te separar das coisas do mundo também. Mudando o seu gosto pelas coisas que desagradam a Deus, você passa a ter aversão por muitas coisas que desagradam a Deus. É um milagre isso. Porque ele quer habitar em você e ele não habita num corpo imundo que está cheio de prostituição, cheio de pecado. Então ele começa a santificar, ele começa a fazer um milagre na nossa vida. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Então, à medida que você cresce no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento da Bíblia, à medida que você cresce em submissão à palavra de Deus, você cresce em graça. Porque Deus, ele vai fazendo um milagre em você à medida que você se submete à palavra de Deus e você vai conhecendo mais sobre Jesus Cristo. Ele vai criando temor e você vai se separando das coisas do mundo. E à medida que você cresce em conhecimento da Bíblia e do nosso Senhor Jesus Cristo, você cresce em graça. E aí o Espírito Santo pode finalmente vir e habitar plenamente dentro de você. E você vai produzir os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Então, meus irmãos, não se esqueçam, submissão a Deus, submissão à sua palavra,
estudo da Bíblia. Aí você cresce em conhecimento para crescer em graça, porque aí você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, porque você santificou a sua vida, você se separou do mundo, das coisas que desagradam a Deus, e agora o Espírito Santo pode habitar em você, para que você dê os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. E agora que você é habitado pelo Espírito Santo, na sua vida começa a surgir os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, para você ser habitado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, você tem que santificar a sua vida. E santificar a sua vida vem através do estudo da Bíblia, da submissão à palavra de Deus, de ficar firme nos caminhos de Jesus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação vem da obediência à palavra de Deus. E santificação é você se separar das coisas do mundo. E quando você se submete à Bíblia, a Bíblia diz que começa um milagre sobrenatural dentro de você. Deus começa a santificar você, mudar o seu interior, mudar o seu caráter, mudar o seu coração, mudar o seu gosto. E Ele começa a te separar das coisas do mundo, para que o Espírito Santo possa habitar em você finalmente e você possa produzir os frutos do Espírito. Se você acha que esses frutos não estão sendo produzidos na sua vida, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é porque falta você se submeter mais à palavra de Deus. Você tem que santificar a sua vida, meus irmãos, para você ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje eles querem dizer que se você gritar, se você pular, se você ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, você é batizado pelo Espírito Santo. Isso não é verdade. Para você ser batizado pelo Espírito Santo, isso vem com a santificação da sua vida. Porque o Espírito Santo, ele não habita num templo, num corpo cheio de prostituição, de maldade, de infidelidade e das imundícias do mundo. Então você tem que se santificar primeiro. E aí começa um milagre de Deus na sua vida, e ele habita em você, o Espírito Santo, para que você produza os frutos do Espírito Santo. Essas aqui são as verdadeiras características de quem é batizado pelo Espírito Santo. Amém?